Começando mais uma revisão por aqui, hoje, dia 15 de janeiro. E antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal. A opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos também, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá para o gráfico de hoje. Começando então primeiro pelo dólar, setup das linhas que a gente teve hoje. Eu agradeço a Deus por não ter chegado cedo hoje. Feriado americano, o volume fica estranho, os movimentos bem atípicos. E hoje acabou acontecendo isso. Então a gente teve aqui o toque da linha, era praticamente 9,9. Foi muito rápido pelo jeito, porque em questão de 20 minutos já chegou na região do stop, já acelerou essa região, já estopou, já foi reto. Subiu aqui mais uns 18, 19 pontos. Travou o topo, voltou, mas só foi testar a linha de novo. Já era quase 13h30 da tarde, o volume já estava bem fraco. Foi a hora que eu saí, não quis ver mais. O gráfico estava bem ruim, então foram, em tese, um toque só, tá? Esse segundo aqui nem vou considerar pela hora. E esse primeiro aqui já estopou reto. Já em relação à regra de coloração, o que a gente teve aqui na regra de coloração? A primeira cor, esse aqui é gap, por isso está com cor mais forte. Aí a primeira foi vermelha, só que já mudou para verde muito rápido. Pela hora eu consigo ver que todos esses blocos aqui foram 9 horas, exatamente na abertura. Então já mudou e não mudou depois de novo para venda. Praticamente do renco até o topo, uns 37 pontos, reto. Sendo que dias normais geralmente troca de cor aí durante o dia. Já o índice, regra de coloração que a gente teve aqui, abriu aqui, teve o gap, né, essa cor mais escura. A primeira a gente ignora, então toda essa venda aqui ignorada. Quando trocou de cor, eu até comentei, mas o movimento no gráfico de candles estava muito estranho, uma subida muito esticada. Essa subida na hora não deu sequência e já mudou de novo para venda, já mudou de novo para compra, já mudou de novo para venda. Começou a ter muito ruído aqui. Até que chegou simplesmente quase 12h30 e mudou de cor de uma forma que não mudou mais. E aí foi até praticamente o topo do dia, 1.100 pontos. Então, as entradas que deram foram a partir daqui. Essa foi stop, essa foi stop, essa foi stop, essa andou até alguns pontos interessantes e essa aqui foi a que mais pagou no dia. O que aconteceu no dólar hoje, esse movimento tão estranho? Primeiro, feriado nos Estados Unidos, segundou com feriado e com gap de baixa que não tinha sentido nenhum. Nós fechamos sexta-feira aqui nessa região com todas as médias sem tendência, tá? E antes da abertura do pregão, nós tínhamos DXY levemente positivo. Praticamente todas as moedas emergentes estavam sendo desvalorizadas diante do dólar. E nós simplesmente abrimos aqui com gap de baixa, já muito estranho. Um gap de uns 15 pontos, bem atípico esse tipo de gap. Se comparar com os dias anteriores, não teve nada de gap. E logo hoje, feriado dos Estados Unidos, pois é, primeiro o candle foi extremamente forte, praticamente já fechou gap. Ele foi até o topo aqui, quase 15 pontos num candle só. E o fluxo dava para ver que foi a UBS, comprou disparado aqui. E ela comprou nos candles seguintes, então a gente meio que teve uma falta de correlação na abertura. Não me pergunte se isso aqui foi manipulação, de abrir com gap para depois comprar, não sei. Isso aqui eu não posso afirmar esses assuntos de manipulação, mas que teve gap, teve. A gente consegue ver claramente. E que o primeiro candle foi muito forte de fluxo comprador. E o engraçado é que dava para ver exatamente um fluxo parecendo de índice, porque o índice ele é bem característico da gente ver, por exemplo, players de varejo, aquele de pessoa física, que a gente tem BTG, XP, Clear e etc. numa ponta, e os players que são mais difíceis da gente conseguir uma conta para operar, por exemplo, UBS, JP Morgan e Credit, Goldman, etc. Lá no índice é bem comum da gente ver esses grupos, um de um lado, outro de outro. O dólar já não é assim, geralmente às vezes é a XP que carrega o preço, ou a BTG. Então é atípico um dia como esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês um print já falando de fluxo. A gente teve um dia bem direcional. Olhar a tela e a pessoa, se olhasse só a tela, ia saber aqui qual que era a direção no dólar. Só olhando.
Aqui nós temos UBS, JP Morgan, Morgan, Ideal, Santander, Tullet, C6, Goldman, tudo na ponta aqui da compra. Na ponta da venda, XP, BTG, Necton, Clear, e aí alguns aqui grandões, mas os varejos, praticamente tudo aqui que são players de pessoa física, que eu abro conta facinho, tudo na ponta vendedora. Isso aqui é um movimento que, sem olhar gráfico, eu já sei que o movimento está subindo e esses players aqui estão dando liquidez. E o que aconteceu? A abertura. Olha o que a UBS fez. Já nos primeiros minutos, em questão de 10 minutos, ela comprou muito. E dólar, cerca de 6 mil contratos, isso aqui só no mini índice, tá? Quando a gente fica vendo o fluxo do índice, isso aqui poderia ter sido, sei lá, uns 20 mil contratos. É muito mais volume no índice do que no dólar, né? É porque é mais alavancado o dólar. Então, 6 mil contratos já é muita coisa. Os primeiros minutos, então, é disparado de muita coisa. E chegou aqui mais ou menos essa hora que era umas 9h40 mais ou menos, a UBS estava como? Comprada em 12 mil, XP lá embaixo, BTG junta, dando liquidez, JP Morgan comprado também, Morgan, o preço só subia, foi um dia direcional mesmo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Ford Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. E aí, comentei que seria muito perigoso ficar caçando reversão. Tava bem atípico mesmo, alguns candles estranhos, candle de rejeição, aí não caía, não renovava. A gente podia ver que não renovava a mínima do candle anterior, não renovava a mínima do candle anterior, renovou, mas voltou a subir, não travado, nossa, começou a subir aqui meio que em forma até de deriva depois, começou a subir mais lento. Essa lentidão aqui ela é muito perigosa, porque começa a atrair vendedores achando que vai ser o topo, né? E aí, caçadores de topo, que fica entrando em deriva, não encontra topo, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, deu sensação que é topo, não foi, então derivou, espera sair dessa região e não caça em reversão. E aí aconteceu, até coloquei aqui, qualquer gatilho de reversão seria estopado, estava começando uma super tendência, subindo já em mini deriva, tá? Cravou aqui a região de 0,5% de alta, e o último alvo de projeção do primeiro candle, se eu marcar aqui, primeiro candle para cima, último alvo também, então tem um estudo do Oliver, né? Que essas barras elefantes, outras pessoas também falam, se a gente projetar a barra elefante para cima, ela tende a respeitar alguns níveis. E o último que ela poderia travar era esse, exatamente onde cravou com 0,5% aqui. E também, vamos ver aqui, uma retração mais macro. Deixa eu ver se era essa. Essa retração aqui. Não, era essa aqui mesmo. Desse topo com fundo de ontem. Era a região muito próxima de 61, tá? 61 de retração. Deu indicação que ia travar aqui. Começou a ter doji demais, doji. E o volume no meio desse movimento, eu estava até comentando na hora, desse indicador aqui do Dudu, que ele mostra pra gente o saldo de agressão que teve nesse movimento. Então a gente consegue ver que teve 5 quer dizer o quê? Teve mais agressão para a ponta compradora do que para a venda. Meio que óbvio, todo candle vai ter vendedor e comprador. Então a gente faz o quê? A gente soma e depois a gente vê o resultado. O resultado se manteve para o lado positivo ou se manteve para o lado negativo. Esses casos aqui, praticamente essa subida, tudo foi positivo. 5, 9, 6, 5, 6, 5, 9, 8. E aí começou a ter o primeiro candle aqui contra o movimento. E aí eu estava até perguntando na hora o que vocês interpretariam, né? O Dudu, por exemplo, de diferença de barras com volume. Por exemplo, essa barra é grande, correto? Volume de 5, saldo sobrou de 5 mil contratos para os compradores. Os compradores entraram mais aqui na agressão. Agora comecem a olhar o que estava acontecendo aqui, ó. Essa barra também foi, igual eu falei, essa aqui e essa aqui.
Agora começa diferente, ó, barra de rejeição e o saldo bom dos compradores ainda. Barra de rejeição, saldo comprador. Cadê aquela força compradora? Seria até indicação que já está ficando meio fraca aqui. Mesmo que eles estejam com saldo pro lado deles, o candle não está de convicção. O candle está com rejeição. Cadê eles aqui? E aí, de repente, forma 9, mas aí teve pela primeira vez o candle aqui com saldo vendedor, já indicando possível topo, e um candle de virada vendedora. Tanto é que para romper a máxima desse candle, rompeu, mas não conseguiu dar sequência a partir daqui para cima. E veio esse candle aqui. Esse candle forte, rompendo a 9, com saldo de agressão mais vendedor. Aqui era a visão que, eita, os compradores não estão conseguindo mais. Mas tinha alguma coisa para fazer? No operacional, a gente tinha que esperar algum pullback aqui para analisar o tipo do pullback. Eu vou entrar nesse candle 22? Não, pullback agressivo na 9. Vou entrar aqui, 24? Não, candle de rejeição. Candle de rejeição. Rejeição, rejeição, rejeição. Vou entrar no 31? Nem acionado foi. Aí quebra a média 20. Aí já era. Média de 9 e 20 praticamente fracas. Mas o preço ele não conseguiu passar deste fundo aqui. E aí começa, até postei nos stories sobre a questão de liquidez. Tem gente que acha que liquidez é qualquer lugar. Ah, só porque deu topo aqui uma vez, aqui é liquidez. Não é assim, tem que ter mais testes e com distância de tempo. Liquidez não se cria só porque fez um fundo, por exemplo, aqui, ó. Ah, é liquidez? Eu tenho que ter outro teste aqui para a gente afirmar que é uma região de liquidez mais forte. Regiões de liquidez que a gente vê realmente ao vivo acontecendo aqueles rompimentos rápidos são aqui, ó, por exemplo. Resistência, 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 resistência. Suporte, suporte, suporte. Então, já teve um espaço de tempo de quase uma hora, ou mais de uma hora aqui, na verdade, que criou um espaço de uma resistência e um suporte, onde tem gente que compra aqui só porque é suporte e tem gente que vende só porque é resistência. Ambas as situações, posicione stop onde? Se eu estou vendendo, vamos supor que eu vendo exatamente no topo. Eu vou colocar meu stop onde? Se eu for assim, uma pessoa muito conservadora, eu vou colocar o mais próximo possível do topo. Tipo assim, passou daqui eu não vou aceitar mais, porque vai romper. Ou coloca aqui. Ou colocam alguns pontos fixos financeiro acima. Se eu tô comprada lá de baixo, eu vou posicionando meu stop onde? Eu não vou, assim, eu acho que muitas pessoas físicas não ficam deixando lá no fundo do dia, né? Vai protegendo talvez por algum pivô ou por retração. Se fosse por retração, ia deixar aqui. Se fosse por pivô, ia deixar aqui. Então, era uma visão também de suporte. Se a pessoa comprou neste candle, aqui caçando compra também, onde a pessoa teria colocado stop? Um raciocínio meio óbvio. Aqui também. Então, duas regiões onde tem teto e piso. Muitas ordens posicionadas. E quem está comprado, quando estopa, é venda. Quem está vendido, quando estopa, é compra. E o interessante dessas ordens aqui de stop, que elas são, vamos supor, as que estão plotadas no gráfico, o que a gente vê, né, que são as regiões de liquidez, são as que estão plotadas. As que não estão e é de forma a mercado, eu não vou saber que essas pessoas estão se preparando para estopar. Eu vejo são as ordens posicionadas no gráfico limitadas. Essas ordens aqui é muito interessante porque elas é um efeito cascata, é uma coisa absurda. Por exemplo, nesse nível de preço aqui, tem um tanto de gente que posicionou stop e eram pessoas que estavam vendidas. E se posicionou stop aqui, é o que? Compra. Mas imagina só que nesse nível de preço tem eu com 10 contratos, tem fulaninho de tal com 15 contratos, tem um outro fulano com 200 contratos posicionados de stop. Vamos supor aqui que tem várias pessoas. E aí tem algum player específico que vai cutucar, ou pode ser mais de um, o preço vai chegar aqui e cutucar. Na hora que cutuca, eu até postei nos stories, ao vivo, na hora que cutuca acontece o efeito cascata. Por quê? Pegou a minha ordem de stop. Quando eu stopo, eu já entro na compra, porque, na verdade, minha venda vira compra para sair da operação. É muito rápido. E a minha venda, quando eu estou estopando, ela vai pegar ordens de quem está aceitando venda também aqui no topo. Porque para eu comprar a ordem de stop, tem que ter alguém vendendo. Mas, enfim, o foco aqui, por exemplo, é a compra.
E aí eu vou comprando, comprando, comprando. Aí vai acionar a ordem da frente, a ordem da frente também. E tem que ter gente vendendo aqui. Geralmente aí vem os grandes acionando o stop da galera. Começa um efeito cascata e dá aquele impulso muito rápido. Rompe essa região. Aquela velocidade que a gente vê é muito de stop. O stop acionado em forma de cascata junto com o player brincando com essas regiões para favorecer seu preço médio. Porque se eu, por exemplo, quero vender, eu sou grandona, qual que é a melhor região para mim? Essas aqui. Porque aqui tem muita ordem de compra de stop. Eu preciso ter alguém comprando para eu vender. E aí, se eu quero vender, eu vou chegar ao preço aqui. Vou cutucar essas ordens. Vai sonar uma disparada de ordem de compra de gente estopando. E eu vou vender todas. Pode ser também que eu esteja saindo da operação e eu preciso vender. E aí é a melhor região também. Mas enfim, criou-se aqui uma resistência e um suporte. Na hora que o movimento começou a voltar, até pensei que poderia primeiro testar fundo. Mas o dólar, quando a gente quer algo, ele mostra o contrário. O contrário. E aí voltou para cima das médias. Isso aqui não é gatilho, média de 9,20 sem tendência. Poderia muito bem ter voltado. E aí estopa quem comprou aqui. Só que aí de repente teve esse candle. Esse candle 40 ficou beliscando esse topo, beliscando esse topo, beliscando. E aí veio a ordem em peso, acionando todas as que estavam em stop aqui. Pegou tudo, pegou aqui e teve um movimento muito rápido, um candle aqui praticamente quase 10 pontos. É pouca coisa? Mas alguns anos atrás essas barras de rompimento era questão de 20 para cima de pontos, era muita coisa. São regiões interessantes para se pensar em scalping. Algumas pagam bem, como essa aqui pagou, outras não pagam, que eu vou mostrar que teve ali depois. E aí o preço não conseguiu renovar a máxima, a gente vê que teve já uma exaustão do movimento. Não conseguiu o candle seguinte renovar a máxima desse candle, porque esses candles aqui, quando eles são gerados por stop, a velocidade do stop, não de ignição, a ignição ela tende a gerar tendência. Esses aqui geralmente não geram tendência. Eles já têm absorção, já têm rejeição. Olha a sombra superior. Aí vem o seguinte, doji. Aí vem o seguinte, rompe a máxima do anterior, mas não rompe dessa. Esse daqui não rompe a máxima do anterior. Aí vai lá, testa a média de novo. Vou entrar no 45? Nem foi acionado, né? E aí quebra a média de 9. Começa um movimento forte, parecendo até que chegou a subir. Para pegar um ponto de venda mais caro, né? Melhor. E aí começou o movimento abrupto aqui de correção. Foi direto na VWAP. Aqui na região da VWAP tinha, né? Outro suportezinho interessante, que é essa região aqui, junto com o VWAP. Tinha uma caralhada de ordem aqui também de liquidez, porque aqui já era um suporte também. Aqui, um suporte. Região de liquidez. E o preço foi direto, mas foi direto, travou. Beliscou, viu que tinha muitas ordens, eita, vamos fazer um respiro aqui antes. Aí fez o respiro. E formou um padrão 1, 2, 3. Vou vender nesse aqui? No operacional, infelizmente, está na cara da média 80, sem risco retorno, então poderia muito bem travar, por isso não entramos, mas é análise de liquidez perfeita aqui. O preço, testa de novo, belisca essa região, não consegue, doji, outro, doji, eita, tá chamando atenção aqui de gente, talvez até para comprar, a VWAP vai respeitar, a VWAP é um suporte forte, pois é. Aí tem gente que compra aqui de última hora e posiciona stop aonde? Stop aqui, aqui. E aí teve também uma velocidade. Na hora, filmei este candle aqui, ó. Pegando a liquidez bem rapidinho, caiu rápido, só que depois parou. Porque não tinha mais os stops, acabou. Aí o candle foi rápido e começou depois a voltar. E fechou esse candle horrível aqui. Aí o candle seguinte até também deu um movimento que, eu vou cair mais. Mas já também voltou. Parte da tarde, volume cai. Volume cai de quem está posicionado em stop, volume cai de quem quer agredir, cai. E aí começou rejeição, um de convicção, mas nem acionado, caindo de uma forma que parecendo até de canal, faz um pullback na média de 9, candles falsos de venda, não vou vender, em torno da média de 200, mais um pullback na 9, pullback agressivo, não vou vender. Aí tá caindo agora, literalmente, agora confirma-se uma deriva aqui. Tem uma deriva, e aí de repente a deriva vral para baixo. Mais um candle aqui
grande, só que esse aqui tá com cara de ser igual esse aqui, ó, 40. Candles de exaustão, movimento aqui do nada, e aí vem a análise interessante para colocar o quê? Retração, e nesse momento o índice só rompendo no máximo, o índice subindo e o dólar travando para querer corrigir. Tava corrigindo, mas travando, bem duro aqui. Pão duro para querer corrigir. Para subir, disparou, para cair de escada. Chegou bem próximo de 50%, rompeu de primeira. Poderia ser rompimento falso, que foi. E aí aqui indicação de candle de exaustão. Aí teve rejeição, testa nova, não vou entrar nessa venda. Região da 200 também passando, mesmo que estejam flat. Faz o mini fundo duplo, passa para cima. Testa a média de 20. Uma região de troca de polaridade, não vejo nada a ser feito. Interessante para ressaltar aqui que esse preço travou exatamente em um fair value gap, né? Gap de preço que a gente tinha aqui, ó. Era dessa região com aqui. Então, no meio dessa região aqui, era um fair value gap que a gente teve desse movimento de alta. Exatamente preenchido aqui no dia. Fundo, região de retração, travou. Se eu pudesse também colocar do pivô do topo, pegar desse topo ali, com esse fundo, jogar para baixo, vamos ver, região de 100% também cravado. Travou aqui, fez um pullback na 20, agressivo, sem candle de venda, quebrou a 20, começou a ter gap entre candles, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Isso aqui é indicação completa de que não tem volume suficiente, já estava até aqui atrás aqui, fecha no preço, abre em outro. Média de 50 chegou, ficou em trap zone. Primeiro, a média de 50 parece que reagiu, fechando aqui com uma força vendedora. Então, sinceramente, não vejo nada de gráfico aqui, de candles para fazer. Hoje não vi nada. Tivemos essa força aqui sequencial de compra. Tivemos a deriva, o caixotinho, rompeu para cima, rompimento falso. Outra coisa interessante que eu até vi no vídeo do Vlad ontem é sobre esses rompimentos desses caixotes. Ele comentou assim, por exemplo, quando há um rompimento falso, como por exemplo foi esse aqui, eu pego do caixote ao topo e se for rompimento falso, e se romper a parte de baixo agora, eu vou jogar a projeção para baixo, que pode ser uma região onde que vai ter uma trava aqui embaixo. Não travou exatamente na região, porque foi buscar o fair value gap, mas foi aqui nessa variação de preço que acabou travando. Então, travou bem próximo aqui. Mas foi o primeiro dia que eu tentei aplicar isso, tá? Não sei se a longo prazo realmente paga. Fez a deriva, depois praticamente ficou sem volume, não andou nada aqui, nada. 1h30, tanto de gap aqui entre candles de rejeição, nada. O índice que a gente teve aqui, relembrando, comentei na semana, né, estudo semanal, que nós tínhamos aqui um diamante. E aí, na sexta-feira, rompeu esse diamante para cima, que é um padrão de reversão. Só que aí, sexta-feira, acabou formando um outro padrãozinho que falaram que lá no YouTube, no comentário, que eu forcei demais esse padrão, tá? Então, não só eu, mas um tanto de gente, então. Uma LT aqui, que aí hoje o gap poderia meio que romper e confirmar. O que aconteceu? Gap de baixa. Confirmou esse movimento, rompeu o MED 200, rompeu a LT, e essa LT estava desde aqui atrás, rompeu. E aí o preço subiu, aos haters aí que comentaram no YouTube, o preço subiu, o primeiro candle de força compradora, que não deu sequência, fez troca de polaridade, principalmente com a LT passando, a LT que eu forcei. Pullback na média 9, mas não é gatilho de venda, questão de 9 cruzável up, o LS praticamente ativo também. Renovou fundo, o movimento estava bem forte para abrir em queda, vou falar sobre isso depois de macroeconomia. Fez aqui a barra 6, deve ter gente que deve ter comprado, mas a gente sempre espera o rompimento da máxima, não teria estopado, se a gente caçasse a operação aqui, mesmo não tendo. Fez uma barra ignorada e acabou caindo. Essa barra ignorada aqui, tem gente que projeta, né? Sempre barra elefante para baixo. E ó, cravou 161. Mas eu não entro só por barra, mas gosto de analisar possíveis alvos aqui. E aí dessa barra ignorada, cravou 161 com dificuldade, começou meio que derivar no meio do caminho aqui. Fez um pullback na média 9, candle falso de venda, longe da média 20 na hora, e LS ativo. Cravou 0,5% de baixa também, tá? E aí, nessa região, então, não teve gatilho de fraqueza com risco retorno para a gente pensar em compras. Eu estava até de olho, mas infelizmente
Aqui fez o teste, caiu com candle de rejeição, então rompimento falso, voltou, teste de novo. Posso procurar agora pelo 2 minutos, gatilho. Aí, pelo 2, tem que ser a partir de 10h30, tá? Que esse candle aqui fecha 10h30. Então, vamos olhar o que aconteceu a partir de 10h30. Foi esse candle que fechou de rejeição, esse que já pede risco-retorno. E aí, a gente vê que tá querendo subir, que a média de 9 tá fraca e tem que testar 9. Só que aí, se eu entrasse pelo 5, se eu entrasse no 19, eu não coloco stop na barra, porque você não deixa o preço andar. E mesmo se colocasse, não tem risco-retorno para 20. Então, coloco no fundo. O fundo que não tem mesmo risco-retorno para 20. Então, infelizmente, não entro. Ah, foi. Mas e os dias que não vai, faz o pullback na 20 e volta a cair? Pois é, evitaria stop. O preço subiu, rompeu a média de 20 de forma até forte, um movimento bem estranho aqui. Foi mais pela questão das ações, um movimento bem forte nelas. E se for marcar a retração de Fibo, atravessou a retração do dia, tá? Se for marcar do topo aqui do segundo ombro do oco, a gente tem aqui praticamente a região de 50%, o primeiro nível, travando o preço. Faz um pullback agressivo, eu não entro nesse 26. Tem que preencher alguns critérios que faltou, tá? E a questão de risco-retorno também, vou marcar aqui, não tem risco-retorno para 50. Então, fico de fora. Só que o preço foi, né? Mais um caso que foi. E aí aqui na hora, foi um movimento muito rápido, muito rápido. Acabei vendo pelo 2 minutos, mas quando eu vi já estava formando 77 aqui, formando ele, voltando um pouquinho, aí formando. Só que o 76 ele foi gatilho de venda por setup da média de 50, de 80 junto. Se for marcar retração aqui, 50% cravado. Nós tínhamos risco-retorno para a média de 20, tá? A primeira parcial nossa é a média de 20. Então, 1 para 1, essa linha roxa que eu tenho aqui, tava mais do que 1 para 1. Praticamente na hora tava até dando uma distância de 2 para 1 para 20. Assustou um pouquinho, mas os 5 minutos fechou uma barra até interessante também, 31. Mas não entra, porque aqui já não tem risco-retorno. Ficou demorando e de repente o movimento até forte. Aí pegou a média de 20. Aqui, primeiro 35, ele deu um show de drama, né? Não tocou na 20. E aí afunilou 50 a 20. A 50 de início ganhou o movimento. E aí pegou a parcial, a primeira. A segunda nossa é 61 de retração dessa pernada de alta, cravadinha. E aí é só dois alvos praticamente. O preço reagiu nesse nível de retração. Voltou, aí ficou embolado média de 9, 20, 50, rompeu a média de 50, foi na 80, ignorou a 80. Aqui meio que fez um padrão de figura. Vamos ver, acompanhar o desenho aqui. Um topo, um fundo. Ia talvez formar o oco, falhou esse oco. E poderia então ter formado aqui um fundo duplo de continuidade? Pode ser. O movimento foi subindo, subindo, subindo. Chegou na região de máxima do dia, que é normal de ter liquidez, máximas e mínimas. E aí teve esse movimento, essa barra forte, que é uma barra geralmente de stop. Quem posicionou na venda, muita gente deve ter colocado, o máximo que eu vou aceitar de risco vai ser a máxima do dia. Pois é, estopou. Barra grande, barra grande. E a exaustão já começando aqui. Posso pensar em reversão agressiva, 56, por exemplo? 56 eu não tinha muita confluência, a não ser que é um topozinho, mas não é um topozinho relevante. O topo relevante mesmo é esse aqui, e mais lá em cima. Retração também não tinha relevante. Pensar no 56, gatilho, risco-retorno para 9, praticamente estava assim, beliscando. Na hora que o candle fechasse, a média de 9 ia subir mais ainda. Então, inviável aqui a operação. Rompeu máxima, então, do dia e começou a fazer um pullback aqui, pós-rompimento. Fez o primeiro pullback, praticamente o primeiro toque na média de 9. Até a Amanda perguntou na hora se poderia ser gatilho, mas mais longe da 20 esse aqui. E aí, um respiro. E esse aqui, 62, ele já está mais próximo a 20 na questão de subida. Então, vamos desenhar aqui a questão da distância. Essa distância. Vou colocar aqui de lado. Claro que não vai ter uma distância tão assim, né? E esse aqui. Da sombra com a média de 20. Um do lado do outro. A gente vê que já tem uma diferençazinha aqui.
Só que o movimento foi muito rápido. Quando esse candle fechou, já disparou. O candle seguinte, 63, pegando uma mini liquidez dessa máximazinha que tinha formado e também dessas máximas aqui. Foi muito rápido. Muito rápido. O candle seguinte não conseguiu romper a máxima do anterior, possivelmente já tinha exaustão aqui dos compradores. Faz o back na 9, não caço compras, não tem nada. Ah, 72 é compra? Extremamente esticado, né? Para comparar com barras aqui, a última vez que teve uma barra forte dessa foi aqui, 30. Então, perco o risco-retorno completamente dessa operação. E aí o candle seguinte, ele travou nesse topo aqui, já confirmou pra gente um canalzinho. Amo canal, né? Topo, 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 3 toques. E 2 toques ainda de fundo, mas já é canal. E aí, tentativa de travar fundo, não travou. Passou para baixo a média de 9, poderia ser gatilho 81? Não, porque fez pullback agressivo na média 20. E aí, de novo, testa a 20 com pullback agressivo, já começou a vacalhar tudo aqui, o 9 passou para cima e explodiu de novo. 16h30 da tarde. Candle seguinte de rejeição, próximo de 0,5% de alta, testa LT, trava na LT e volta. Pullback agressivo de novo. E na cara agora de 0,5% de alta, e aí fechando de uma forma mais em canal. Sendo que a máxima aqui a gente não teve o teste. E aí se for analisar aqui, a gente teve um movimento de deriva. E depois, deixa eu arrumar esse LT. Aqui formando tipo um afunilamento, uma cunha. Ou deriva também, mesma coisa, mas uma cunha de reversão. Um padrão que tende a ser de queda depois. No gráfico branco aqui, eu não vi nenhuma tendência forte, sequencial. Ah, a gente teve esse movimento aqui de alta, sequencial. Ó, por barras, rejeição, rejeição, convicção, rejeição, rejeição, convicção. Demorou muitas barras para poder subir esse movimento, sendo que tem dias aí que questão de poucas barras. Aqui, por exemplo, 3 barras. Aqui, 3 barras, sendo a última enorme, para fazer. Então, não foi bem uma sequência tão forte assim. Sequência forte poderia ter sido essa aqui, ó. Eu posso até considerar, inclusive, vou até marcar aqui. Por que eu marquei essa região? Posso prolongar até aqui, essa aqui, da exaustão. Porque nós tivemos uma barra ignorada no meio do caminho, como se a barra verde não tivesse aqui. Se eu estiver na frente desse bloco aqui vermelho e olhar para frente, olhar para cá, eu não vou enxergar essa barra verde no meio. Ela vai ser tampada pela barra vermelha. Então, isso aqui é como se fosse queda toda. E esse movimento de queda, um outro motivo que poderia ter sido essa trava daqui e essa trava daqui, foi porque nós tínhamos os 2/3 de força vendedora sobrando. E essas regiões tendem a defender. E defendeu. Defendeu aqui, voltou, acumulou e rompeu. Mas de início tende a ser bem forte defesa, tá? Então, praticamente índice, nós tivemos aqui o setup da média de 50, 80. Um possível gatilho, só que na hora foi muito rápido. O movimento já rompeu a máxima dos 62. Se a pessoa estivesse querendo plotar a ordem de forma manual, não teria dado tempo, porque a barra seguinte já explodiu para cima. Se a pessoa entrasse no mercado, ali ia pagar um spreadzinho também. Ia perder aqui talvez alguns 20 pontos, 30 pontos, porque foi muito rápido. Na hora que eu olhei a tela, já estava lá em cima o movimento. Então, no geral, não vi, assim, além do setup da média de 50. Isso aqui, infelizmente, foi muito rápida. A respeito de macroeconomia que a gente tinha, né? E hoje aconteceu uma coisa que eu falei ontem, a respeito das ações. A gente teve aqui, na abertura, pré-abertura, né? Uns minutinhos antes. Lembrando que feriado dos Estados Unidos não tem volume de gringo lá, mas nós temos o S&P futuro e o DXY futuro, né? Vai funcionar independente se tem feriado na vista. Nós tínhamos índices europeus caindo. Nós tínhamos índices asiáticos, alguns levemente subindo, outros levemente caindo, divergente, tá? Divergente. As commodities, aí fudeu. 3% de baixa, minério de ferro, 3% de baixa. Vale com certeza ia perder as pregas hoje, com esse movimento, antes da abertura. Petróleo caindo também 1,5% na abertura praticamente do pregão. Caindo. Fudeu. Commodities, índices europeus
E o DXY futuro? DXY futuro em leve alta. Eita. E o S&P futuro? Leve baixa. Fudeu. Juros americanos não tem como considerar, porque não teve negociação, mas no geral aqui seria índice para baixo e dólar para cima. E foi o que aconteceu, né? De abertura, assim, o nosso dólar, gap de baixa. Não tinha por que ter gap de baixa. E já no primeiro candle já quis fechar o gap. O movimento da UBS fortíssimo. E aí tinha um índice nosso disparado também, querendo cair. Só que o movimento depois voltou tudo. E o que aconteceu aqui? Teve queda praticamente até antes da abertura da vista. A abertura foi aqui, ó. Começou a travar fundo. O que aconteceu com a abertura da vista? Eu já sei que a Vale poderia cair. Agora a questão é IFNC, que não tem commodity, é setor bancário, e Petro. Petro poderia cair também. Só que a Petro está tendo um movimento meio estranho, às vezes não seguindo muito o padrão lá fora. O que aconteceu? Durante boa parte do dia, todo esse movimento de alta aqui aconteceu ainda com o índice em campo negativo. Por mais que tenha feito a correção, a gente tem que considerar que 0% é aqui, no fechamento. Passou daqui, fica positivo. E aí, durante essa queda toda aqui, meio que já estavam precificando que já ia abrir em baixa o à vista. Só que tem um movimento bem assim... Posso até falar que é manipulado, mas não é bem manipulado. Ele é, na verdade, estratégico. Se todo mundo acha que os índices vão cair, aqui principalmente por Vale e Petro, que está puxando as commodities, por que que eu não, por exemplo, eu uso essa visão de todo mundo a meu favor? Eu vou jogar o preço lá embaixo para eu comprar. Eu, grandona, não sou, né? Sou pessoa física, mas imagina que eu fosse institucional. Vou comprar, enquanto vou deixar o povo de besta aí vendendo, achando que o índice vai cair. Só que já estava muito forte na queda. LS estava ativo, tempos gráficos maiores também. E começou do nada a subir. Por quê? IFNC abriu no campo positivo. IFNC começou a subir. E a Petro também. E bem pouco as duas. Uma estava, por exemplo, 0,30. Deixa eu confirmar aqui no bloco de notas uma hora que eu vi. Ó, IFNC estava subindo 0,26. Petro subindo 0,80, independente se o petróleo está lá fora caindo. As duas, então, estavam subindo. Mas a Vale estava caindo 0,75. Ontem eu falei sobre essa situação. A questão de peso, né? A Vale, ela pesa muito, mas o IFNC puxa muito mais. E Petro fica em terceiro lugar, comparando nas três. Então, IFNC subindo 0,26. A Petro, aqui, subindo 0,80. E Vale, naquele momento que eu vi, caindo 0,75, praticamente somando aqui, vendo por peso, não posso falar o valor exato, o índice estava mais com cara que ia ficar para o zero, ficar bem travado no 0% aqui, do que um movimento de queda. Vale não puxa sozinha se tiver as outras duas aqui, ainda mais em FNC positivo. Se FNC fosse para o campo negativo, aí bye bye Petro. Petro não consegue segurar o índice e ia ser queda mesmo. Mas o IFNC segurou. E aí o movimento foi passando, chegou na região de máxima. Chegou na região de máxima, o que aconteceu? Aí, para favorecer mais o movimento ainda, para subir e fechar em quase 0,50, o Ibov, começou Vale corrigindo, ou seja, estava em queda forte? Tava. Começou a corrigir e ficar mais uma correção suave. Chegou a fechar praticamente 0,20 de queda. Muito pouco comparado com que ela estava quase 1%. Então ela ajudou, a correção que foi de baixa para cima, ela ajudou a impulsionar o índice. Como se não bastasse, nós tivemos aqui IFNC chegando a fechar 0,60 praticamente. Então, o IFNC que estava 0,26 no início do dia, fechou também no campo positivo, puxando mais ainda. E veio a Petro que estava só 0,75 e fechou praticamente 1% de alta. Já era, praticamente só isso aqui de queda da Vale, não tem como o índice cair. A Trindade praticamente estava mais para o campo positivo do que de queda. Olha o movimento que começou a fazer no final do dia, com a subida do IFNC e a correção da Vale. Fechou em campo positivo. Independente se o dólar também tenha fechado, mas quase no 0 a 0. Mas IFNC e Petro hoje ganharam, puxou a corda mais para o lado delas. Força compradora. E aí, a gente teve, falei da UBS do fluxo. A respeito aqui de notícias, né? A gente não teve nada hoje. Estranho seria ter alguma coisa. Boletim Focus já está... Assim, durante a pandemia, Boletim Focus era uma coisa bem, assim, forte.
Saía o Boletim Focus, eu tinha até um cronograma. Se vê inflação acima, dólar tá projetando para cima, são duas coisas negativas. Então, o gap tende a ser de baixo, movimento de baixo. Respeitava muito. Agora, Boletim Focus é uma coisa inútil, porque toda semana vai sair, toda semana sai resultado. E dados para um país como o nosso, não é a semana a semana que vai sair resultados bons. Então, passaram a perceber como que Boletim Focus é tão errático. E aí estão ignorando praticamente. Eu não olho mais Boletim Focus. De vez em quando eu dou uma olhadinha para ver o que eles estão projetando. Toda semana fica mudando alguma coisa. Eles é meio... como é que fala? Bipolares. Essa semana eu acho que o dólar vai ficar 4,50 em final de 2024. A semana que vem eu acho que vai ficar 4,54. Isso aqui não dá para acompanhar. Já amanhã, a semana já é bem morna, mas amanhã já tem algumas coisas bem importantes aqui na zona do euro, já pode ficar bem interessante o volume. Lembrando que amanhã volta o fluxo do estrangeiro e o movimento mais importante amanhã tende a ser a abertura do norte-americano. A volta do gringo operando, como que lá fora vai reagir após um dia de feriado, o nosso IWZ, que é o Ibov praticamente dolarizado, como que eles vão chegando assim, vai derrubar, vai subir? O que eles querem? Porque lembrando, o S&P está quase na máxima histórica. Eles vão entrar com mais força compradora? Então a abertura amanhã, 11h30, é praticamente o evento do dia, por causa do feriado que teve hoje. O Gap já pode precificar essas duas notícias aqui do Brasil. Essa aqui, 10h30, não tende a movimentar, tá? Índice Empire State não tende a movimentar. Canadá também não. Pronunciamento desse cara aqui lá do Banco Central da Inglaterra também não. Tem até um discurso aqui desse carinha do Fed, 1h da tarde, pode ser que movimente, mas tende a não movimentar. E à noite já tem notícia polêmica aqui da China de novo. Então amanhã é um dia morno, o foco realmente vai ser para a abertura do à vista norte-americano, para a gente ver como que eles vão reagir. Vamos ver a questão de como que estão as apostas aqui para juros, se aumentou, se não. Nós temos aí reunião dia 31, tá chegando quase 100% de apostas que vai manter. A questão é aqui, ó, a gente vê que já reduziu as apostas. Estava 70 e pouco até o meu estudo semanal, ou revisão de sexta, não lembro agora. Estava 70 e pouco, já reduziu para 69. O que está fazendo o pessoal acreditar que, na verdade, não vai reduzir em março? Tá aquela expectativa, é março ou maio? É março ou maio? Sendo que aqui, ó, é a primeira redução, 5 para 5,25. Essa aqui, na verdade, é para quem acredita que vai reduzir aqui e vai reduzir aqui. Duas reuniões consecutivas que vai reduzir. Mas eu quero ver quem está apostando que vai reduzir só em maio. Tá ainda 24%. Será que vai aumentar? Tem payroll até fevereiro, março. Então, muita coisa pode acontecer. E uma coisa que eu queria ressaltar interessante aqui, que as posições em aberto, depois de vários meses do ano passado, praticamente o ano todo do ano passado, o estrangeiro está invertendo a mão para a venda. E aí vocês se preparem, porque quando aconteceu isso, foi início do ano passado, nós vimos aí Ibov menos 100 mil pontos, o povo já falando que o Brasil vai virar Venezuela, desespero, que tá fudido, vão mudar para os Estados Unidos, que não sei o quê. E aí o estrangeiro só comprando, enquanto o povo ficava em pânico, o estrangeiro comprando. Agora que o mercado está em euforia, alta, casas de corretora aí recomendando compra em topo, logo na região que ele está esticado, comprar topo, comprar Petro em topo, renovando máxima histórica, não dá, né? É aí que eles aproveitam, vou realizar e talvez até inverter a mão. Na hora que vocês começam a comprar, eu começo a vender. E aí a gente tem aqui, semana anterior fechou com, na quinta e sexta fecharam aqui, institucional nacional comprado e o estrangeiro já aumentando a mão na venda. Desde o início do ano, praticamente, ele não está comprando, ele está, na verdade, vendendo e fechando todos os contratinhos de posições em aberto. Só que o índice futuro, o cheio, né, ele é diferente, eu vejo que tem um movimento mais parado aqui. Pelo cheio, ainda sai comprado e o institucional vendido. Mas isso aqui não estou vendo muita movimentação, já tem meses o cheio. Eu olho mais, é o mini mesmo, o movimento do mini é mais forte. E aí vamos ver essa semana se vai aumentar mais a mão na venda. Se for aumentar mais a mão na venda, o macro é mais vendedor, tá? A respeito aqui da abertura amanhã,
Será que o índice fechou com LS ativo? Acho que sim, hein? 60 minutos. Quase. Então o setup do IFR ainda não cabe. Pelos 60 minutos eu falei, né? Região de fase de correção ABC complexa. É sempre complexa. Se eu for marcar aqui de topos, nem sei como é que tá agora. É meio que já foi rompido. As 5 ondas já completou? 1, 2, 3, 4, 5. Agora é ABC. Será que a ABC vai dar sequência aqui a 1, 2, 3, 4, 5? Será que esse fundo aqui está formando um fundo duplo? Sendo que o rompimento é aqui? Essa é a parte mais importante que a gente vai ver amanhã. Se vai ser fundo duplo, o back pós-rompimento. A média 200 está irrelevante, contada para cima aqui. O diário do índice. A média de 20 foi rompida. Isso aqui mas tem espaço para subir. Esse movimento que eu falei, tem uns 700 pontos aí para frente. Para fazer, talvez, tá? Um teste nela. Faz um teste. Pro back nela e volta a cair. Pode ser. Ou também fica o pior da situação, né? Volte, rompe a 20, ignora ela e volta pro mercado totalmente ignorando média de 9 e média de 20. Só que lembrando, semanal, ele tá chegando na média de 9. Chegando aqui, ó. Média de 9 aqui e troca de polaridade. Então, é normal que uma correção aconteça nessa região. É normal, é um pensamento meio óbvio. Troca de polaridade, vou comprar. É uma região que foi rompida e agora serve como suporte, vou comprar. É a região da média de 9, vou comprar. É um raciocínio meio óbvio. Ainda mais com quem adota Elliott também já viu que nos 5 minutos já cumpriu as ondas. 60 também já cumpriu as ondas. É fase de correção. O movimento aqui, deixa eu ver pelos 60 minutos de novo. Ele até fez aqui uma bandeirazinha, mas essas duas LTs não me importam mais. E aí, ver agora se amanhã vai formar esse fundo duplo. Inclusive, vou até marcar um caixote aqui para eu não esquecer disso, que vai ser essa região aqui determinante para o rompimento. E lembrando, não pode chegar de forma esticada, né? Porque senão 15 vai ficar com LS ativo. Aí não dá. Então, nós temos aqui essa região. Recomendo que vocês tenham marcado. Até porque se o mercado está lateral, isso aqui também acaba sendo uma resistência. E liquidez, tá? Topo, topo, topo. Topo aqui. Será que vai buscar essa liquidez? Mas não pode ser subindo assim. Subindo assim, as médias estão bem inclinadas. Tem que fazer um movimento mais de ladinho e depois rompe. Fora isso, o fundo aqui é a outra região de liquidez que nós temos. Então é isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E vamos ver como vai ser amanhã.